Olá pessoal, começando mais um Escolas do Conhecimento aqui no Sistema Educativo de Rádio e TV Univale. Hoje estaremos recebendo a professora e mestre Gabriele Novak. Ela que é professora do Maritime, Port and Customs Law no Univale International Program. Primeiramente, professora, seja bem-vinda aqui ao nosso estúdio. Muito obrigado, bom dia. Bom dia. Em que consiste então essa disciplina de Maritime, Port and Customs Law, professora? Vamos lá, essa matéria de Maritime, Port and Customs Law era uma matéria nova do Univale International Program, né? Eu recebi o convite da professora Camila Stoyer para, enfim, abrir essa cadeira e estar ofertando aos nossos acadêmicos, né, e a toda a comunidade, inclusive intercambistas que vêm aqui para a região, para a Univale, para falar um pouquinho mais sobre direito marítimo, direito portuário e direito da aduana. E é uma matéria ofertada 100% em inglês, então as aulas são integralmente em inglês, né? Tanto o professor quanto os acadêmicos, toda a interação ali que a gente faz é tudo em inglês. E a gente discute aí os mais diversos temas dentro dessa temática de direito marítimo, direito portuário e direito aduaneiro. Aqui na nossa região, muito importante, né? Itajaí. Com certeza. Com Porto e tudo mais, né? Com certeza. A gente trabalha ali nessa aula com algumas técnicas, né? Claro que a gente trabalha com aulas técnicas e aulas dispositivas e dialogadas, que é o que a gente fala. Mas por ser uma matéria do International Program, a gente tenta trazer uma visão mais holística da temática e também brincar um pouquinho com a forma pela qual essa temática é abordada com os acadêmicos. Então, a gente faz film review, que é resenha de filmes, né? Nós vamos visitar o Porto de Itajaí, então a gente vai levar os acadêmicos para o Porto de Itajaí para conhecer as instalações portuárias. Então a gente foge um pouco daquela temática em que fica o professor na frente da sala de aula só naquele monólogo, né? Tem muito mais interação, muito mais coparticipação dos acadêmicos. Inclusive, por ser uma matéria que é ofertada em inglês, os acadêmicos querem explorar o seu inglês, né? Então a gente fica discutindo bastante termos em inglês e em português, que às vezes a tradução ela não é assim tão simples como em qualquer dicionário, ela tem uma diferença. Então os acadêmicos gostam de participar para falar um pouquinho, para colocar o seu inglês em prática também. E claro, como você abordou, né, para nossa região essa matéria é sensacional, veio muito a calhar. Nós temos a matéria de Direito Marítimo e Portuário na cadeira optativa do direito, né? Eu sou professora no curso de Direito também da Escola de Ciências Jurídicas, só que ela é ofertada em português. Essa proposta do International Program, ela vem no intuito de trazer a matéria em inglês, e como a gente pega acadêmicos dos mais diversos cursos, inclusive intercambistas, inclusive egressos podem participar da matéria, a gente tenta trazer uma visão mais holística, tanto do direito marítimo, do portuário e do aduaneiro. Então a gente não trabalha especificadamente com a legislação nacional. A gente trabalha muito com as convenções internacionais, com as aduanas nos mais diversos países, né, com os quais o Brasil tem muito comércio, tem muita trading, né? Então, além de trabalhar com os conceitos e com as fontes do direito marítimo, direito portuário e direito aduaneiro, a gente traz muito também casos práticos, internacionalmente conhecidos. Todo mundo menciona aí, né, o caso do Titanic, que teve um acidente da navegação. Mas tem muitos outros que valem a pena ser mencionados e que para o acadêmico coloca ele numa visão de que o direito marítimo, o direito portuário, o direito da aduana não está muito distante. Ele está muito próximo de nós, ele é a nossa realidade. Atualmente, 70% das cargas que circulam no mundo, elas circulam no mundo através da via marítima. Então, a via marítima, o direito marítimo, né, o direito portuário, ele está no nosso dia a dia em praticamente quase tudo que a gente consome. E no que tange a nossa região aqui, vale mencionar que o Complexo Portuário de Itajaí, que é constituído pelo Porto Público de Itajaí, mais 6 terminais de uso privado, tanto nas margens direita, né, que é do rio Itajaí, que é o município de Navegantes, quanto à margem esquerda, que é o município de Itajaí. Então, todo esse complexo portuário de Itajaí,
ele movimentou, só para vocês terem ideia, no primeiro semestre de 2022, 8,3 milhões de cargas. Então, e a gente já percebeu nesse pós-pandemia, ou ainda adequação aí em viver com a pandemia, num aumento de 9% em relação ao ano passado. Então, a nossa região, por ter esse complexo portuário que a gente tem, é muito importante a gente estar falando para a população, para os acadêmicos, para todo mundo em geral, do que é o direito marítimo, qual é o contexto regional disso, qual é o contexto global disso. Então, além de a gente abordar as convenções internacionais e numa visão holística do contexto de direito marítimo, portuário e aduaneiro, a gente também traz essa realidade para a nossa região. E quais as vantagens, professora, da disciplina para o acadêmico de Direito e Relações Internacionais? Bom, falando aí já de início pela abordagem da disciplina em inglês. Então, eu acho isso muito vantajoso, porque de fato a gente pratica a fluência do inglês sem ser uma aula de inglês. Então já começa por aí, né? O acadêmico gosta de discutir, então a gente vai estar discutindo outras temáticas, lendo outro tipo de textos, né? Então estaremos praticando o inglês, mas fora daquela temática da gramática do inglês. Então já começa por aí. Num contexto mundial, uma grande vantagem para o acadêmico é a análise que a gente faz das convenções internacionais, né? E o enquadramento do Brasil nesse contexto global. Então, eu vejo extremamente vantajoso para o acadêmico, tanto de direito quanto de relações internacionais, participar dessa matéria para ter uma visão diferenciada do que é mesmo esse direito marítimo, esse direito portuário e direito da aduana, que tanto nos circundam, né, aqui. E ficou uma curiosidade aqui, o aluno ele tem que estar com o inglês fluente ou ele pode entrar na turma e ir aprendendo aos poucos? Olha, ele tem que pelo menos compreender muito bem o inglês. Porque como as matérias são todas, as aulas são todas expostas em inglês, se ele não compreende bem o inglês, ele não vai entender a aula, né? Então ele tem que compreender muito bem. Talvez a pronúncia dele, a fala dele não precisa ser tão fluente assim. Inclusive porque são 18 encontros que a gente tem, né? Um semestre todo. Então, nesses 18 encontros, ele vai acabar participando mais. Talvez ele comece a matéria um pouquinho mais tímido, não falando muito, mas com certeza, já no final dos encontros, ele vai ter uma fluência um pouquinho melhor, né? Diante da prática do contexto. Mas eu entendo que talvez não a fala seja tão importante, mas a compreensão sim. Ele precisa compreender muito bem o inglês. Mas eu percebo com essa turma que a gente está agora, né, que a gente iniciou agora, semana passada, eu percebo que essa galera jovem, ela é muito antenada, né? Teve um acadêmico ali que eu perguntei, mas de onde que você, né? Eu quero saber de onde que veio o inglês, porque a pessoa, para ter um inglês muito bom, eu penso em mim que ela teve uma vivência fora, ou estudou anos de inglês, e essa gurizada, ela me pasma, porque onde é que você aprendeu inglês? Aprendi ouvindo música, vendo filme, jogando videogame. Então, eles aprendem assim, quase que por osmose. Sim. Então, eu percebo que o inglês da galera mais nova é diferente do nosso inglês, que a gente teve que, de fato, ir para a escola e aprender o inglês. Eu percebo que para eles está muito mais diante do dia a dia deles o inglês, né? Então, eles compreendem muito bem. Que legal, que acaba facilitando a participação no curso. Claro, exatamente. Que bacana, então. Professora Gabriele Novak, agradecemos a sua participação aqui no Escolas do Conhecimento e até uma próxima edição. Muito obrigada. Ok, pessoal, esse foi mais um Escolas do Conhecimento. Até mais.